Olá, estudante, seja bem-vinda a mais uma etapa de aprendizagem. Eu sou a professora Ana Marta, da disciplina de Gestão da Qualidade. Nesta unidade 2, você vai entender os aspectos básicos da gestão da qualidade, com ênfase nas operações logísticas e as diversas normas de padronização e qualidade. Acompanhe comigo aí na sua tela. Vou mostrar para você um quadro com as normas de gestão da qualidade. Eu selecionei algumas importantes dentro do nosso conteúdo de gestão da qualidade. Nesse quadro, você tem as normas ISO, de gestão de qualidade, o conteúdo relacionado e os erros a evitar. Então, a ISO 9001, que é da gestão da qualidade nas empresas, ela tem como conteúdo a satisfação do cliente e a política de qualidade da empresa, em relação aos controles de qualidade. E o erro a ser evitado, dentro dos requisitos da norma, são os defeitos, desperdícios e atraso nos processos operacionais. A outra ISO é a 4001, que ela é referente ao meio ambiente. Então, o conteúdo relacionado a essa ISO são os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços e os impactos ambientais. E já o erro a ser evitado são os impactos ambientais e os acidentes. Para a ISO 45001, ela já é referente à segurança e à saúde ocupacional. E o conteúdo relacionado refere-se aos requisitos para locais de trabalho seguros e saudáveis para os colaboradores. E os erros a serem evitados seriam as lesões e doenças relacionadas ao trabalho. E a ISO 19011, que é referente às auditorias de sistemas de gestão. O conteúdo relacionado é identificar pontos negativos e falhas, corrigir e ajustar processos de um sistema de gestão para a certificação desejada. E o erro a evitar é não emitir uma opinião equivocada acerca das conclusões obtidas nos processos, dependendo da política de qualidade lá que o auditor for fazer na empresa. Acompanha comigo também aí na sua tela como é que é feito o sistema de verificação e aprovação de relatórios de auditoria. Então, você tem o avaliador, o membro de comitê ou pessoa do veto. Ele faz a avaliação, gera um relatório, ele faz a avaliação, uma análise. Ele gera um relatório, que esse relatório ele pode ser ou aprovado ou rejeitado. Se ele for rejeitado, ele volta para o auditor fazer a correção. Se ele for aprovado, ele vai seguir o processo de certificação. Então, o processo de certificação, como ele foi aprovado o relatório, está tudo ok. Então, de acordo com a política, com os requisitos da norma, ele vai para o organismo certificador. E isso é gerado a certificação. Acompanha comigo, aí na sua tela, o processo, um fluxograma básico de certificação de uma ISO. Então,
Primeiro, o que é que acontece? Lá a gente viu como é que é feito, né, a análise do auditor, para depois ir para a certificação. Aqui você vai ver como é o fluxo, né, para ser gerado o contrato de certificação. Então, o contrato é assinado, depois se faz a análise de documentação, que são levantamentos dos processos. Após isso, feita a auditoria vai verificar se a análise da documentação e a análise dos processos não está de conforme. Se não está de conforme, ele retorna para que seja feita uma solução, outro plano de ação. Caso a análise da documentação esteja conforme, passa-se para a etapa de auditoria final. Ali no conforme, você vai para a auditoria final. Da auditoria final, se a auditoria final tiver de conforme, você vai para a certificação. Se não tiver de conforme, tem que se procurar uma solução ou um plano de ação para que a certificação seja recomendada. Se está de conforme, já a certificação já está aprovada para ser recomendada. Depois da recomendação do auditor, a certificação ela é confirmada. Quando existe a confirmação do auditor, ela passa por outro processo, que seria, se ela foi confirmada, o outro processo a auditoria está confirmada e vai se manter a auditoria nos processos, né, nos processos de gestão de qualidade. Se esses processos continuarem não conforme, né, como a auditoria foi, que eles dão uma sugestão. Se a empresa não seguiu aquela sugestão e não foi de conforme com o que a auditoria tinha dado a sugestão, se procura outra solução e o plano de ação. Se a empresa seguiu a sugestão da auditoria e manteve os processos de gestão de controle de qualidade, né, ficou no conforme, a manutenção é recomendada. Então, se a manutenção ela é recomendada, a certificação ela é mantida. Então, veja que todo esse fluxo, né, é para você chegar realmente a uma certificação da empresa em relação aos requisitos e normas das ISOs. Acompanha comigo como é o modelo de um certificado de gestão de qualidade, de uma dessas ISOs que a gente falou, que pode ser de gestão de controle operacional da empresa, pode ser de meio ambiente, pode ser de segurança do trabalho. Então, o que acontece? Você tem um certificado, no certificado vai constar a organização que foi certificada, vai constar a descrição da certificação, que foi lá o que eu lhe falei, depende de qual é que a empresa, qual é a ISO que a empresa está querendo ser certificada. Você vai ter aqui a norma de referência, nesse caso, do exemplo desse certificado, foi a ISO 14001, de 2015. São as diretrizes do ano de 2015. E abaixo você vai ter o diretor ou gerente responsável, a assinatura, né, do diretor ou gerente responsável. Então, esse é um modelo de uma certificação. Agora, você vai ter
aqui na nossa videoaula, eu convidei o professor Dr. Heraldo de Jesus Argulo, né? E da tese de doutorado dele, o título de Estudo de Biocorrosão do Aço Carbono, AISI 1020, imerso em diferentes teores de água do mar e diesel S10BX. Veja, ele vai dar aqui uma contribuição, né, do conhecimento dele em relação aos aspectos básicos da gestão da qualidade, com ênfase nas operações logísticas e as normas de padronização e qualidade relacionadas ao diesel S10 produzido e distribuído pela Petrobras. Professor Heraldo, eu passo a palavra para você agora explicar aí para o nosso estudante. Olá, Ana. Olá, estudantes. Bem, durante a nossa pesquisa, né, em relação a esse procedimento, né, desse estudo de biocorrosão, né, a gente já começa a falar um pouco sobre certificação quando a gente já pontua a normatização AISI 1020 para o aço carbono que foi utilizado para nós. Além disso, nós tivemos também a utilização do óleo diesel S10 com mistura BX. Essa mistura BX é uma mistura exatamente proporcional entre biodiesel e diesel de origem fóssil, tá? Dando procedimento aos nossos slides, tá? Nós vamos ver o seguinte. Bem, dentro da infraestrutura energética, né, da indústria de petróleo e gás, né, desde o processo de refinaria, oleodutos, tanques de combustíveis, né, extração, armazenamento e transporte, nós verificamos o quê? Bem, vamos começar um pouco a entender um pouco sobre a produção do óleo diesel. O óleo diesel, ele é derivado do refino de petróleo. A Petrobras, né, em seus postos distribuidores para fins automotivos, ele só comercializa apenas 4 tipos de óleo diesel. O óleo diesel Pódio S10, o óleo diesel Petrobras Grid e o óleo diesel S10 puro e o óleo diesel S500. Esse S500 já não se encontra mais presente nas distribuidoras nem nos postos de gasolina, devido ao seu processo conter um alto teor de enxofre, 500 ppm de enxofre, tá? Já o que ela está usando atualmente é exatamente o óleo diesel S10. Bem, o que se trata esse óleo diesel S10? Ele possui um menor teor de enxofre, 10 ppm, que isso significa um menor teor de material particulado, tanto NOx, contendo nitrogênio ou nitrogenados, e também SOx, os sulfatos e os sulfetos, né? Esse material, tanto o NOx, tanto o SOx, eles são emitidos, né, esses particulados, para o meio ambiente e retorna de forma como chuva ácida, por exemplo, para exatamente para o local, né, junto com a água. Então ele afeta mais a questão da água que nos atinge, a água que vai para os rios, as águas que vão para nossas fontes de abastecimento, né, nossas barragens. Então essa diminuição do teor de enxofre tem uma questão ambiental muito significativa, né? Uma delas, pontuando, é a diminuição da chuva ácida, né? Bem, esse óleo diesel, né? Ele é misturado de origem fóssil, ele é misturado com biodiesel. E o que seria o biodiesel, né? O biodiesel nada mais é do que mistura de éteres alquílicos, né, de ácidos graxos, né, obtido através do álcool, né, através de reações catalíticas, né, e de origem uma grande fonte do nosso biodiesel de origem, por exemplo, de soja, podendo ser também de origem de milho, né? Então,
qualquer frutas ou qualquer grãos que produzam óleo, a gente consegue tirar esse biodiesel. E esse biodiesel ele passa a ser misturado com o diesel, né? Nós temos ali, né, o óleo diesel S10 que mistura B8, né? Essa mistura B8 vai até 2017. Também a nossa agência regulamentadora que fiscaliza tanto essa mistura, tanto também os padrões, né, que certificam os padrões, eles têm que estar regidos sobre a tutela da Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, né? E nós temos uma perspectiva, né, do uso obrigatório em todo o país de uma mistura de 20% de óleo diesel, né, ou 20% de biodiesel no óleo diesel, né, uma mistura até 25% até de 20% até o ano de 2025. Bem, continuando. Essa mistura BX, ela vai absorver água livre durante noite e dia, durante 24 horas, durante o seu processo de produção, durante o processo de armazenamento, tá? Durante o processo de transporte, ela vai obtendo essa água livre, a umidade presente no meio onde ela está armazenada, condicionada ou sendo processada. Essa água armazenada, ela normalmente vem do meio onde ele está sendo contido, e essa água contém, digamos assim, micro-organismos, possibilitando uma contaminação cruzada para desse combustível. Essa água, ao ser armazenada em um tanque, tende a ficar na parte inferior do tanque, tá? E na zona onde você tem a mistura tanto do biodiesel quanto a mistura BX, que é diesel e biodiesel, com a água, você tem a transição e a proliferação, isso é, a multiplicação desses micro-organismos, que pode ser um vírus, um fungos, tá? Microalgas, tá certo? E o que essa proliferação de micro-organismos pode provocar no teu produto, que é o teu diesel, que é o teu combustível? Exatamente uma deteriorização desse combustível, né? Você vai ter a formação de biofouling, você vai ter turvamento, aumento da densidade, diminuição das características físico-químicas, que são características normativas que tem que estar lá padronizado no teu combustível. Então, essa diminuição das características físico-químicas, tá, provocada por uma ação microbiológica, tá, vai ter uma biodegradação, uma biodeteriorização do teu combustível, deixando o mesmo fora dos padrões de qualidade para o uso automotivo. Então está todo comprometido, toda aquela etapa que você fez, desde o processo, desde o armazenamento, desde o condicionamento, desde o transporte, desde a distribuição no posto de gasolina, foi toda comprometida exatamente por uma falta de boas práticas de manipulação, tá? Visto que no Brasil, o Brasil tem um problema grave no seu transporte, que é a segregação do transporte. Então, mesmo caminhão que transporta álcool vai transportar diesel, biodiesel, e essa movimentação faz com que você aumente a possibilidade dessa contaminação cruzada e o risco. Então, temos aí uma quantidade muito grande de volume de material já produzido e que se perde e não pode ser reprocessado e também não pode ser jogado na natureza, no meio ambiente, como descarte para não causar um impacto muito forte no nosso meio ambiente, tá? Aí, professor, eu falo, aí o aluno prestar atenção quando você falou aí os processos logísticos, né? Os controles. Isso. Porque primeiro veio o processo operacional Isso. ali pelo seu fluxo, Uhum. Depois o de armazenamento, Isso. né? O cuidado que você tem que ter, o controle de qualidade ali, você está, né, observando os requisitos.
Depois vem a questão do transporte, porque isso também pode haver uma contaminação, Sim, né? isso. E todo esse fluxo para você ter um controle rígido de qualidade no processo Isso. e você chegar à certificação, Exatamente. né? E você falou até aí da 45, da ISO 45001, que é os impactos ambientais Isso, que eu correto. falei lá na frente, lá, né? Isso, correto. Da questão da certificação. Uhum. E lembrando que esse óleo, ele é o S10, então ele também já está sendo padronizado, né? Ele é padronizado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, ele teve que conter a quantidade correta de 10 ppm de enxofre. Essa alteração microbiana que é possível no meio, você altera todos os padrões, os parâmetros físico-químicos. Mais uma vez, ele vai ficar fora da conformidade da certificação da utilização dele e aí ele não pode ir para o mercado. Isso, professor. Aí você vê como não é um sistema simples. Você ter uma certificação, né? Ainda mais num processo desse, né? Então, é um processo complexo e de muito cuidado, né? Para se chegar a ter um cuidado nesse controle de qualidade, de etapa em etapa, né? Então, o que é que você poderia mais repassar aí para o nosso estudante em termos dessa certificação? Bem, o mais importante, pessoal, é que existem as normas. Cada norma nós temos um impacto. Por exemplo, esse produto estando comprometido, ele também vai chegar a comprometer, por exemplo, a questão da ordem de segurança. Por exemplo, todos esses equipamentos estão regidos, por exemplo, com a NR13, uma NR de segurança do trabalho que lida exatamente com vasos sob pressão. Estudante, estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer ao professor Heraldo pela contribuição, né, pela participação e contribuição no seu aprendizado. Não esquece de acessar o nosso canal do YouTube e o nosso material no AVA. Obrigada e um forte abraço virtual.